Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 245. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel, os capítulos 21 e 22, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Mestre, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, o único que tem poder sobre os céus e a terra, Criador sobre todas as coisas. Muito obrigada pela vida, muito obrigada pela nossa família, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, lendo a Tua Palavra. Esse é um privilégio para nós. Temos essa liberdade de termos acesso à Sua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua vontade, nos ensine a entender as Tuas palavras escritas aqui, Senhor, nos dando entendimento, conhecimento, compreensão, sabedoria, que nós possamos conhecer algo novo sobre o Senhor como nunca vimos antes. Nos abençoe, Pai, nos mostre a Tua vontade sobre as nossas vidas. E que possamos, Senhor, todos os dias gravar as Suas palavras em nossos corações, em nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 21. Babilônia, a espada do juízo divino. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando lhe perguntarem: por que você está gemendo? Você dirá: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda a mão penderá frouxa, todo espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano, o Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza e diga: assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Lamentem-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá. E acontecerá, se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para a matança, para uma grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos. Coloquei a espada para a matança junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como relâmpago. É empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma
terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento. Mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou. Esta é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano Senhor. Tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios que devem ser mortos e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu o julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos dos homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, o falei. Ezequiel capítulo 22. Os pecados de Jerusalém. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga, assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você deu cabo dos seus dias, chegou o fim dos seus anos. Por isso, farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra a sua irmã, filha do seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Mas você me virá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento?
Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação, também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Amém. Ezequiel capítulo 21 nos mostra que a espada de Deus pode ser levantada até contra seu próprio povo. A imagem é dura, mas revela algo profundo. O Senhor da aliança também é o Senhor do juízo. Quando a misericórdia é rejeitada, resta apenas a disciplina e ela pode vir com violência. Aqui Ezequiel descreve a espada como uma realidade inevitável. Ela reluz, corta, assusta, e a sua lâmina não distingue entre o justo e o ímpio, porque o juízo é total. Isso nos ensina que não podemos viver de aparências. O Deus que salva também é o Deus que corrige. Esse capítulo foi proclamado pouco antes da queda de Jerusalém em 586 a.C., enquanto o profeta ainda se encontrava entre os exilados na Babilônia. Seu objetivo é denunciar a falsa segurança dos líderes e do povo de Judá, confrontado diretamente a crença de que a cidade jamais cairia por ser a morada do templo do Senhor. A palavra do Senhor ordena que Ezequiel profetize contra Jerusalém, o templo e toda a terra de Israel. O motivo é claro, lá no versículo 3, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. A imagem do juízo indiferenciado é impactante. A espada atinge a todos, de norte a sul. O propósito é pedagógico. Então todos saberão que eu, o Senhor, da bainha tirei a espada e não tornarei a guardá-la. Versículo 5. O gemido ordenado a Ezequiel expressa a dor iminente. Quando perguntarem por que ele chora, o profeta deve anunciar: todo coração se derreterá e todo joelho se tornará como água. O impacto é emocional, é parte da mensagem. O julgamento será avassalador.
O texto muda de tom e se transforma num cântico, quase como uma canção de guerra. Lá no versículo 9, uma espada afiada e polida. O instrumento brilha como um relâmpago e está preparado para o matador. No verso 10 aparece a frase ambígua: a vara, meu filho, despreza toda a árvore. Alguns estudiosos sugerem que esse versículo representa a crença do povo de que o cetro de Davi garantia proteção, crença agora refutada por Deus. A espada despreza até o símbolo do trono davídico. Ezequiel é instruído a lamentar novamente, agora de forma mais dramática, batendo no peito. Lá no versículo 12, a espada está contra todos os príncipes de Israel e meu povo, ninguém será poupado. O versículo 13 afirma: é certo que a prova virá, a crise é inevitável. Ezequiel deve bater palmas, versículo 14, símbolo da ira divina. A espada matará com intensidade. Golpeie suas vezes, aliás, 3 vezes, não haverá escapatória. A personificação da espada a transforma num guerreiro implacável, que golpeia para todos os lados. E Yahvé mesmo bate palmas no final, versículo 17, sinalizando que seu furor se completará. A terceira parte desse capítulo introduz um ato simbólico. Deus ordena que Ezequiel trace 2 caminhos para a espada do rei da Babilônia, um rumo a Rabá dos Amonitas e outro a Jerusalém. Na encruzilhada, Nabucodonosor consulta os seus deuses, usando práticas adivinhatórias, sortes com flechas, terafins e hepatoscopia. O oráculo o direciona a Jerusalém. Para o povo, essa decisão parece um engano. Parecerá um falso presságio, lá no versículo 23. Eles confiam em suas alianças políticas e juramentos, mas se esquece que quebraram a aliança com Deus, por isso serão levados prisioneiros, versículo 24. O juízo se volta contra o ímpio e profano príncipe de Israel, versículo 25. Provavelmente Zedequias. Deus ordena: tira o turbante e a coroa, exalte o humilde e humilhe o exaltado. Versículo 26. O sistema inteiro será virado do avesso. O clímax está no versículo 27. Uma desgraça. Eu farei uma desgraça, até que venha aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. A coroa será tirada de Zedequias e dada no futuro a alguém digno. A última parte do capítulo é direcionada a Amon. Eles haviam conspirado com Judá contra a Babilônia e após o cerco de Jerusalém se alegraram com a sua queda. Mas agora Deus também os julgará. A espada está preparada. Uma espada empunhada para a matança. Versículo 28. As visões falsas não impedirão o julgamento. Versículo 29. Eles também serão atingidos. Deus ordena a espada que volte para a terra natal. Versículo 30. Onde ele a julgará. Derramarei a minha ira sobre vocês, entregarei nas mãos dos homens brutais. Versículo 31. O fim será completo, não será mais lembrado. Versículo 32. Isso equivale a uma sentença de esquecimento eterno. A imagem da espada de Deus aparece novamente em contextos escatológicos. Em Apocalipse 1,16, Jesus é descrito como uma espada afiada que saía da sua boca. Essa espada representa juízo e verdade. Em Apocalipse 19,15, Cristo retorna como guerreiro montado e com sua espada fere as nações. A figura remete diretamente à espada de Yahvé em Ezequiel 21, instrumento de juízo e justiça. O versículo 27 também possui uma semente messiânica, até que venha aquele a quem ela pertence por direito. Embora o contexto imediato aponte para Nabucodonosor, a expressão ecoa Gênesis 49:10, até que venha aquele a quem ele pertence. No Novo Testamento, esse direito é plenamente cumprido em Jesus, o Rei legítimo. Esse capítulo nos mostra que não podemos nos acomodar numa fé vazia. Deus é paciente, mas não é indiferente. Quando o povo ignora sua palavra, quando confia em alianças humanas, em vez de se arrepender, Deus levanta sua espada.
Ezequiel capítulo 22 nos ensina que a decadência espiritual de um povo começa quando seus líderes abandonam a justiça e sua sociedade fecha os olhos para Deus. Ao denunciar a corrupção em Jerusalém, Ezequiel expõe não apenas atos imorais, mas uma traição coletiva à aliança com Yahvé. Enquanto o povo seguia seus próprios interesses, Deus procurava alguém que se colocasse na brecha e não encontrou ninguém. Isso nos confronta, porque no meio da destruição, o Senhor ainda esperava por intercessores, e às vezes essa espera é silenciosa até que o juízo chega. Esse capítulo pertence à última fase do ministério de Ezequiel antes da queda definitiva de Jerusalém, datado por volta de 586 a.C. A cidade estava prestes a ser invadida pelos babilônios e o profeta do exílio na Babilônia denuncia os pecados que justificavam o juízo divino. Ele divide sua mensagem em 3 partes: acusação, dos versículos 1 ao 16, sentença, dos versículos 17 ao 22, e o diagnóstico final, dos versículos 23 ao 31. Deus inicia o julgamento com uma convocação ao profeta. Você julgará essa cidade sanguinária? Ezequiel é colocado como porta-voz do juiz divino. A cidade que deveria ser o centro da adoração pura tornou-se o epicentro da injustiça e da idolatria. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos. Versículo 4. O sangue derramado se refere a crimes, assassinatos e até corrupção institucional. Os ídolos, por sua vez, representam a infidelidade cultica. A consequência, zombaria entre as nações. Versículo 5. A cidade que deveria inspirar reverência tornou-se piada internacional. A lista que se segue é devastadora. Inclui desprezo aos pais, versículo 7, opressão aos estrangeiros, órfãos e viúvas, versículo 7 ainda, profanação dos sábados, versículo 8, calúnia, versículo 9, idolatria, relações sexuais incestuosas, adultério, suborno, extorsão e ganância, versículos dos 10 ao 12. Ezequiel estrutura os pecados de maneira que remete ao decálogo e o código de santidade. A ordem dos mandamentos é violada sistematicamente, do culto, versículo 8, à moral sexual, versículo 10 e 11, e à justiça social, versículos 7 e 12. Deus bate as mãos em indignação, versículo 13, expressão que transmite repulsa e lamento. Será que a sua coragem suportará quando eu tratar com você? Versículo 14. É um lembrete de que o juízo será pessoal. Não será impessoal como uma guerra qualquer, mas ação direta do próprio Yahvé. O castigo é claro, dispersão entre as nações e vergonha pública. Versículos 15 e 16. A impureza será removida à força. Aqui, Ezequiel já anuncia o exílio como realidade inevitável. Nesta parte dos versículos 17 ao 22, Deus compara Israel à escória dos metais, cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Versículos 18. A prata, que deveria ser o metal puro, é ausente. Tudo é escória. Deus mesmo assume o papel de fundidor. Ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Versículo 20. Jerusalém vira o forno, o lugar do juízo purificador. A imagem é forte. O sopro divino, em vez de um fole, inflama a fornalha da ira. A última parte do capítulo amplia a denúncia. A corrupção atingiu toda a estrutura da sociedade. A decadência é total. Ninguém se salva. Todos os níveis da sociedade estão contaminados. E aí vem a frase mais triste do capítulo. Procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum só. Versículo 30. Essa ausência de intercessores não significa apenas falta de piedade pessoal. Representa a falência moral da nação. Ninguém se levantou em defesa da verdade, da justiça ou do arrependimento. Ezequiel 22 prepara o terreno para a necessidade de um novo tipo de liderança espiritual.
o fracasso dos sacerdotes, profetas e governantes aponta para a vinda do verdadeiro pastor de Israel. Em João 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele não age por interesse, não devora o rebanho, não se cala diante do perigo. Ele se coloca na brecha, literalmente. A figura do intercessor que Ezequiel não encontra é realizada em Jesus. Como diz em Hebreus 7:25, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Além disso, a ideia da purificação pelo fogo se cumpre em Cristo. Em vez de queimar o povo, Deus derrama sua ira sobre o Filho. O que era escória foi redimido pela graça. Ao ler esse capítulo, nós podemos perceber que Deus não tolera uma fé que ignora a justiça. Ele não é apenas um Deus de culto, mas é um Deus de caráter. Quando os líderes usam o nome dele para enganar, o juízo vem. Quando a igreja perde a sensibilidade para o sofrimento dos pobres, órfãos e viúvas, ela se torna uma cidade sanguinária. Aprendemos também que esquecer de Deus não é algo acidental. É um processo. Começa com descaso pelos mandamentos, depois pela adoração e finalmente pelas pessoas. Quando nos acostumamos com o pecado institucionalizado, deixamos de sentir a ausência de Deus. Amém. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que a graça dele esteja conosco o tempo todo e que ele continue nos ensinando a tua vontade de acordo com a sua palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.